Hoje vai ser um culto do poder, amém, irmãos? Hoje você vai sair daqui transformado, em nome de Jesus. Você crê? Você crê que Deus vai operar milagres em nosso meio nessa noite? Você crê que Deus vai transformar a sua vida? Quantos vão sair daqui abençoados em nome de Jesus? Quem acredita que nessa noite vai receber uma bênção que não esperava? Levanta a mão. Quantos aqui acreditam que Deus vai acreditar em sua conta uma bênção nessa noite? Levanta a mão. Misericórdia, olha só aí, né? É assim que são muitas igrejas, você sabia disso? Né? Com essas palavras de aí, mega power, king e tudo mais, né? Para dizer que é isso aí que Deus quer fazer por você, acreditar um dinheiro na sua conta agora, né? Então vai que caiu um pix por engano na sua conta, que bênção, né? Não, perdeu, quem colocou já perdeu, já era, né? Por que eu vou devolver? Estou tanto precisando dessa grana, colocou lá na minha conta. Muitos vêm até as igrejas nessa expectativa de receber uma bênção, né? De ser surpreendido pelo Senhor, de receber uma profecia, né? E aliás, eu quero chamar 3 pessoas aqui nessa frente que eu quero entregar uma profecia. Pode vir o primeiro. Pode vir, quem vem? Não vem não, irmão, brincadeira, tá? Não vem, senão você vai passar vergonha, né? Mas é isso, também é chamado, venham aqui à frente, pegar sua bênção, receber a profecia. Muitos homens e mulheres, pessoas que usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus para dizer que estão operando milagres, que estão entregando mensagens que vêm do Senhor, e tudo isso aí não tem nada a ver com Deus. Pregam usando o nome do Senhor, mas não foram enviados pelo Senhor. São lobos disfarçados de ovelhas. E essas pessoas têm seguidores, e muitos seguidores, mas sabe o que acontece? Essas pessoas falam o que os seus seguidores querem ouvir. Essa é uma verdade. Eu lembro que teve uma época que algumas mensagens que eu estava compartilhando com vocês, igreja, eram mensagens duras. E toda mensagem, eu acredito que de certa forma ela vai ser dura, a mensagem, a palavra do Senhor. E alguns chegavam e diziam assim, nossa pastor, é muito dura, meu Deus. Cada palavra que o pastor dava, eu só sentia, né? Só pega, né? Pega, eu estava apanhando o tempo todo, né? Pastor, essa palavra aí que bate, é forte, vai fazer as pessoas irem embora. Porque pastor que só bate, aí eu ficava pensando, gente, eu nem estou batendo. Eu não estou batendo. É a palavra de Deus. Mas isso é realidade. A palavra de Deus, ela causa separação. Ela constrange a gente. E nós nos sentimos muito melhor quando nós ouvimos palavras de bênção. Isso é verdade. O nosso coração se enche de alegria quando alguém olha e diz assim, olha, eu estou olhando para você e estou vendo que Deus tem promessas para a sua vida. Você sabia disso? Lindas promessas que vão se cumprir no tempo de Deus. Você só precisa esperar, confiar de todo o coração, porque Deus fará. Mas você precisa crer e se lançar. Se lance para viver o sobrenatural, o impossível, e você vai ver o que vai acontecer. Aí aquele irmãozinho já está assim, ó. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a minha vida. Mas agora imagina que você chega ali comigo, né? Aí diz assim, pastor, fala uma palavra de Deus para mim, que Deus tem para mim. Eu digo assim, olha, Deus está dizendo que se você não se arrepender, você vai morrer. Você vai para o inferno. A sua descendência inteira também irá. Tudo o que você plantou até agora, você não vai colher, por causa da sua injustiça, da impiedade. Os teus dias serão de mal a pior. Aí você olha e diz assim, eu não volto mais nessa igreja. Eu, hein? Pastor não é de Deus, não. Pastor me amaldiçoou, fui pedir uma palavra de bênção, ele me deu uma palavra de maldição. É verdade? É verdade. Boa parte das pessoas vão embora, porque elas não querem ouvir palavras duras. Mas também é verdade que são as palavras duras que moldam, que transformam a gente. E Deus deseja nos ensinar nessa noite, eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu creio que você vai ser edificado, você vai ser abençoado, você vai sair daqui transformado se você ouvir essa palavra e colocar em prática, amém? Falsos profetas, vozes que agradam, mas não
liberta. Eu cheguei a pensar em colocar a foto de vários desses camaradas aqui, mas eu pensei, não vale nem a pena colocar a foto, não. É só você pensar na mensagem que você vai conseguir perceber quem são estes que usam o nome de Deus e são falsos profetas. Eu estava em casa e o Hannah, antes de me arrumar para ir para o culto, ela perguntou: pai, o que você vai pregar, pai? E eu disse para ela o tema da mensagem. Ela disse assim: pai, eu quero muito que você me fale, me conte mais dessa mensagem, porque eu vou para a sala das crianças, mas eu fico pensando, o que meu pai está pregando? Ai, pai, eu queria saber de tudo que o senhor prega. Eu queria que o senhor compartilhasse comigo. Eu disse: quando a gente entrar no carro, eu compartilho com você. Aí ela disse: ai, pai, eu estou alegre porque você vai compartilhar muito. Será que é pedir demais para você compartilhar os slides comigo também? Eu pensei assim: nossa, minha filha aí está, né? Que o Espírito de Deus continue agindo. Eu disse: não, filha, não é pedir demais que o pai compartilhe os slides contigo, não. Eu vou abrir os slides para você ver, tá bom? E você vai vendo enquanto eu vou indo no carro para a igreja e eu vou te explicando. Aí tá bem, eu vim conversando com ela, e ela disse: pai, me dá mais sinais, mais detalhes para que eu possa identificar um falso profeta. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre mais alguns detalhes, sinais para que possamos perceber quem é o falso profeta. Às vezes nós ficamos só pensando: o falso profeta é o anticristo que vai vir, né? O falso profeta é o daquela igreja. Mas, gente, tem falsos profetas muito parecidos com profetas de verdade que não são. Talvez não, com toda certeza, tem falsos profetas dentro de igrejas batistas. Tem falsos profetas dentro de igrejas que são igrejas sérias, mas pessoas que não estão falando aquilo que deve ser falado. Não estão anunciando a palavra do Senhor. Um falso profeta é alguém que promove uma mensagem centrada no homem. Mensagem de autoajuda, autoestima, autopromoção. Prometem prosperidade e bênçãos materiais incondicionalmente. Não precisa de arrependimento, não. Deus vai te abençoar. Evitam pregar sobre pecado, juízo e inferno. Manipulam emoções para controlar as pessoas. Se constrói um ambiente de musicoterapia, né, para que as pessoas possam ser tocadas em suas emoções, manipuladas. Dizem: Deus revelou algo para mim que não está na palavra. E aí começa a disseminar isso dentro do povo e as pessoas se permitem ser guiadas. Falam constantemente em visões, sonhos, palavras proféticas que exaltam o ego das pessoas, pedem ofertas exageradas com promessas de milagres, praticam a teologia da barganha, dê para receber. Não se submetem à igreja local ou doutrina bíblica. Geralmente, esses falsos profetas, eles saíram de algum lugar que pregava a verdade e abriram a própria igreja, abriram o seu próprio grupo, a sua própria comunidade. Se intitulam donos da verdade, porque se não existe nenhuma igreja que prega a verdade. A igreja séria sou eu. A igreja séria que é esse grupo que eu estou falando agora, porque um anjo do Senhor desceu e me deu a revelação de que todas as igrejas são falsas. Misericórdia. Não procuram fama, influência e seguidores, mais do que fazer discípulos de Cristo. O foco não está em fazer discípulos de Jesus, está em encher os lagares deles, né? Está em fazer patrimônio, está em ter mais seguidores. Evitam pregação expositiva da Escritura. Sabe por quê? Uma pregação expositiva, você está ali. Você tem que seguir aquele contexto, aquela base bíblica, e é muito difícil você entrar com uma heresia dentro de uma mensagem expositiva. Então, ele evita a mensagem expositiva, vai mais para as mensagens temáticas, mensagens repetitivas, rasas e desconectadas no contexto bíblico. Dividem igrejas, criam seguidores de si mesmos e causam confusão espiritual. Usam linguagem espiritual, mas sua vida não reflete o temor de Deus. Misericórdia. 3 slides aqui. Se você não guarda, tem dificuldade de guardar, tira uma foto aqui agora. Eu vou deixar aí para que você possa ver mais um instante. Tira a foto, registra e salva, para que você possa analisar, pensar e perceber um pouco mais do que acontece na realidade de igrejas com falsos
profetas. Vamos para Jeremias, capítulo 23. Vamos ler Jeremias, capítulo 23. Mas vamos ler a partir do versículo 1 de Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Jeremias está perto de Isaías, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 1. Isso, a partir do versículo 1, para que nós possamos pegar o contexto e compreender melhor o que a Bíblia nos ensina. Ai dos pastores que dessoem e dispersam as ovelhas do meu pasto, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos maus pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. Eles não terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, e que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva e Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Só para contextualizar um pouco, o reino estava dividido, né? O reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel aqui já havia sido destruído. Nós estamos olhando agora para o reino de Judá, quando Jeremias profetiza, e a profecia é que Deus vai restaurar o remanescente, Deus vai levantar um remanescente. Mas aqueles pastores, aqueles que se falavam profetas de Deus, iriam sofrer as consequências, e você vai ver consequências de quê? Declara o Senhor, portanto vem dias, declara o Senhor, em que não mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que trouxe os israelitas da terra do Egito, mas se dirá tão certo como vive o Senhor, que fez subir e que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte, de todas as nações, para onde os expulsou. Então eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. O seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão empurrados e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Então os profetas de Samaria viam algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, meu povo. E entre os profetas de Jerusalém via algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam, veja só, como não é muito diferente dos dias de hoje. Encorajam os que praticam mal, para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Para mim, todos eles são como Sodoma, o povo de Jerusalém como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas. Eis que te digo, irmão, que Deus fala a respeito dos profetas. Se prepare aí. Veja só. Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos. Não ouçam os que os profetas estão profetizando para vocês. Eles enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. Eu falava para minha esposa, quando meditava nesse texto, é mais ou menos o que alguns pastores fazem no dia de hoje. Você vai lá, um ímpio te convida para ir na casa dele, e aí você chega na casa dele, você diz, a paz do Senhor esteja sobre essa casa. Até aí, amém, tudo bem, tá certo, né? Mas aí aquela pessoa diz, pastor, eu te chamei aqui para você me abençoar, né? Para que você me abençoe, porque eu estou passando por muita dificuldade. Aí você diz assim, olha, então tá bom, eu vou orar por você. Senhor,
dá paz, abençoa esta casa, que essa casa seja cheia da tua presença e tal, tudo mais. Aí no final você olha e diz assim, você vai ser muito abençoado, viu? Porque o seu coração é bom, porque você está amando Jesus, porque é isso aí, porque você me chamou. E não é nada disso. Ao contrário, né? A pessoa deveria ter ido lá e ter dito assim, olha, arrependa-se, converta o seu coração, volte-se para o Senhor, com amor e com misericórdia, entenda isso, com amor e com misericórdia, não chegar lá colocando já o pé na porta e dizer assim, viu? Ah, me chamou aqui então, você vai para o inferno, é isso aí, agora não é isso, desse jeito, mas com amor e misericórdia. Aqui é o que acontecia, que o povo, os profetas de Deus não anunciavam arrependimento, não anunciavam que o povo estava vivendo em práticas que não agradavam a Deus, mas diziam a este povo, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação do seu coração dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Está tudo bem. No final, vai dar certo. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a sua palavra? Vejam, a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que Ele tenha cumprido os propósitos do seu coração. Nos dias que virão, vocês o compreenderão claramente. Amém ou misericórdia? E aí, irmãos, amém ou misericórdia? Repita comigo, amém bem alto. E agora diga misericórdia. Amém e misericórdia. Que assim seja, que essa palavra se cumpra e que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos enganados por falsos profetas. A Bíblia diz que o meu povo padece. E o meu povo padece por quê? Por falta de conhecimento. Mas a Bíblia diz também que Deus deseja dar conhecimento, sabedoria, de forma aí deliberada. Deus quer te dar sabedoria. Mas o quanto nós buscamos conhecer a Deus, o quanto nós buscamos ter sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é pura, que é pacífica, o quanto nós buscamos ter a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Jeremias 23:16 revela que nós, no geral, irmãos, a maioria de nós buscamos ouvir aquilo que nos traz alegria, que nos traz paz. Nós não queremos ouvir palavras pesadas. Tem alguns até que ligam a TV, vem o noticiário, uma má notícia e diz assim, não, eu não quero ouvir má notícia, vou mudar o canal. Eu não quero saber do que está acontecendo na realidade. Bom, é a realidade. Há aqueles que não queriam nem ouvir no noticiário falar sobre o coronavírus na época, né? Alguns decidiram fazer de conta que não existia uma pandemia e adoeceram e ficaram doentes. Alguns tiveram a vida ceifada, perderam a vida, porque ignoraram um alerta, um sinal de alerta. Hoje a gente olha para trás e parece até ser um tanto engraçado, né? Pensar assim, de repente está tudo bem, você pode sair. Aí de repente, não, você não pode mais sair, volta para casa. Agora você pode ir em tal lugar, agora não pode mais. Os nossos filhos, né, aqueles que nasceram agora nos últimos anos, eles não vão saber o que foi pandemia. Eles só vão conhecer a história. Assim como nós conhecemos tantas outras histórias, ficamos perguntando, meu Deus, mas como é que será que foi na época da peste bubônica, né? Como será que foi a gripe espanhola? Como será que foi, né? A gente só consegue imaginar. Mas eu tenho certeza que lá atrás também foram dados alertas. A Bíblia está repleta de alertas e de advertências. E essas advertências que Deus dá são para o nosso bem. Nós somos bem-aventurados quando nós ouvimos a voz, a direção dada pelo Senhor. Salomão, em Provérbios, ele faz vários destaques. Filho meu, ouve a minha voz. Filho meu, o quanto nós temos ouvido a voz do Senhor. Em Jeremias 23:16, assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Ele os enche de falsas esperanças. Você já deve ter me ouvido falar, se caminha aqui conosco, algumas vezes que quando uma pessoa ela comete suicídio, geralmente é porque ela já perdeu a esperança. Alguém que comete suicídio é porque pensa, não vou conseguir mais resolver essa situação, é impossível resolver, não tem mais nada que eu possa fazer. E há uma ilusão,
demoníaca de que tirar a vida vai resolver. Eu vou fugir do problema, acabou o problema. E isso não é verdade. E esses falsos profetas, eles fazem isso. Alimentam aqueles que os ouvem com uma esperança. Uma esperança falida. Uma esperança que não está alicerçada na palavra de Deus. Usam-se até pequenos trechos da palavra de Deus com uma aplicação estratégica para segurar essas pessoas. E assim como essas pessoas ouvem, pagam ingressos, tornam-se seguidores dessas pessoas. Então, os falsos profetas são alimentados por falsos cristãos. Falsos profetas são alimentados, sustentados por falsos cristãos. Lugares em que há promessa de soluções para essa vida. Lembram-se lá do comecinho, olha aqui, ó. O falso profeta, ele faz o quê? Ele promove uma mensagem centrada no homem. Autoajuda, autoestima, autopromoção. Você vai dar certo. Você é amado por Deus. É verdade ou é mentira que você é amado por Deus? É verdade. Você é amado por Deus. Você foi criado de um modo especial. O Senhor te teceu, te formou no ventre da sua mãe. Então, mesmo que o mundo não te ame, o Senhor, Ele te ama. Você é o centro do coração de Deus. Então, creia que você vai vencer. Amém? É isso que muitos dizem, amém. Acreditam porque há uma dinâmica do ambiente, mas também há uma exposição envolvente e faz com que essas pessoas fiquem presas. Não é dito que você precisa se posicionar, você precisa se arrepender, você precisa se voltar para o Senhor, você precisa abandonar o seu pecado. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão a paz, e a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Há uma infelicidade dentro do ambiente religioso, cristão. Aqueles que entram em ideologias que mais afastam o homem de Deus do que aproximam. Líderes religiosos com esse discurso de que, olha, né, Deus é realmente, Deus ele vê o coração, e o seu coração lá no fundinho ele é bom, e não é bom. Seu coração lá no fundo ele é mau. O nosso coração ele é mau, ele é enganoso. Observe, quem é o pregador que você tem ouvido durante a semana? De quem você tem ouvido mensagens durante a semana? Essas mensagens, elas têm te ajudado em que parte? Para ser um bom empreendedor? Então, não é uma mensagem bíblica, se ela é voltada apenas para te tornar um bom empreendedor. De autoajuda, pode ser um coach. Pode ser alguém que tem aí uma capacidade muito grande para te ajudar nessa área. Mas não é um pastor, não é um profeta do Senhor. Não, pastor, mas assim, ele me ajudou. E me ajudou no tempo em que logo eu comecei a minha caminhada cristã. Glória a Deus, né? Que a palavra, você conseguiu ali absorver alguma coisa do que foi dito. Mas tenha cuidado com quem você está seguindo. Tenha cuidado. Nas redes sociais, né? É muito fácil você ser pastoreado por um pastor das redes sociais, né? Porque ele não está caminhando contigo no dia a dia, ele não conhece a tua história, você não conhece também a história, você só conhece a história superficial, você entende? A história de modo superficial, só aquilo que está na superfície. Você não sabe como é que é a vida dele no dia a dia, você não sabe. Então, tenham cuidado com essas mensagens antropocêntricas. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Esse texto lhe remete à realidade de falsos profetas que não se relacionam com Deus, que não buscam o alimento, o conselho do Senhor. Não se relacionam com Deus no dia a dia, mas tem muitos conselhos para dar às pessoas, né? Vocês devem ter visto aí a história do garoto nessa semana, né?
The King Power of Jesus, né, o melhor lá do universo, né, e vocês devem ter visto também ele rasgando laudos médicos, dizendo assim, eu rasgo hoje o câncer, eu curo agora o teu sangue, eu faço isso. Agora, lembre-se, quando você estiver vendo e fazendo comentários sobre aquele garoto, que aquele garoto ele é apenas o fruto de falsos profetas. Não foi do nada que aquele garoto nasceu. Não foi do nada. Mas ele é o fruto de falsos pastores. Ele é o fruto de igrejas doentes. Ele é o fruto de grupo de reuniões de pessoas que não buscam ao Senhor, mas que buscam a autopromoção, que buscam a bênção, estão ali para buscar a bênção do Senhor. E nós precisamos ter o cuidado quanto a essas coisas. Eu preciso ter o cuidado. Todos nós precisamos ter o cuidado para que nós não venhamos a cair. Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas más obras. Deus está falando com o profeta, para que o profeta fale com aqueles que se denominam profetas de Deus, que se eles fossem profetas de Deus de verdade, eles estariam buscando conhecimento, sabedoria, conselhos no Senhor. E a palavra que eles iriam anunciar não era a palavra de que, paz, vai dar tudo certo, vai estar tudo bem. Não, mas a mensagem seria, convertam-se do seu mau procedimento e das suas más obras. Confesso a vocês que, enquanto eu preparava essa mensagem, também veio no meu coração, pensei assim, olha, Deus vai pegar hoje e vai falar sério comigo, com todo mundo lá na TIB, viu? Talvez alguns vão chegar pensando assim, meu Deus do céu, eu fui hoje para a igreja pensando que eu ia receber a minha bênção, eu recebi, foi uma pancada na minha cabeça. Eu recebi, foi um alerta, eu estava tão feliz, ouvindo meu pregador de favorito, dizendo assim, você é um lindo. Eu estava tão feliz com isso, e agora eu acho que eu vou ter que parar de ouvir o lindo, né? E eu vou ter que começar a ler a palavra, a meditar na palavra do Senhor. Mas é isso, igreja. De nada vale a pena você ouvir a palavra de Deus se você não colocar em prática. Não ouvir a voz do Senhor. Como eu vou falar daquilo que eu não conheço? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Como ouvirão se ninguém se dispõe aí? A boca fala do que está cheio. Aí o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se a palavra do Senhor estiver aí habitando no seu coração, você vai anunciar, você vai falar. Se você entender que o mais importante não são os bens, não são as coisas dessa vida, mas é estar com o Senhor, independente das circunstâncias, Ele se revelará a você. Ele agirá, porque Ele te vê. Jeremias 23, 24, talvez você lembre de uma canção que usa um pedaço desse texto, né? Sou eu apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e enche a terra? Pergunta o Senhor. E aí eu falo com muito amor e temor para você. Deus te vê. Deus te vê. Deus te vê quando ninguém te vê. E Deus te viu quando ninguém te viu e ouviu. Deus te vê quando você está no seu lugar secreto. Deus te ouve quando você não se expressa com palavras. Deus sabe exatamente o que se passa. É verdade que nesse contexto aqui tinha a ver com juízo e justiça de Deus que viria por causa da incredulidade, da dureza do coração. Mas também é verdade que Deus ouve as nossas orações quando nós vamos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta e clamamos ao Senhor. É verdade que Deus ouve a oração do seu povo quando está reunido também? Amém?
Também essa é uma verdade. Saiba que para Deus não há limites. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele é Deus que está presente em todo o tempo. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Deus está aqui, mas Ele também está lá no Japão. Falo lá no Japão porque a minha filha Johanna, ela sempre faz um comparativo com o outro lado do mundo. Ela diz, lá no Japão agora. Lá no Japão. Lá no Japão Deus está vendo. Deus está vendo as aflições. Deus está ouvindo o clamor do seu povo naquele lugar. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. A gente vê uma palavra com muitos aditivos sendo pregada. A gente vê uma palavra com muita estratégia humana, uma palavra sendo utilizada aí com conexões de vários outros livros, de outras coisas, aditivos sendo colocados. Mas a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente. Eu posso até usar algumas expressões, eu posso até fazer algumas citações de outros colegas, de outros teólogos. Isso não é pecado não, irmão. Mas a palavra de Deus, ela é suficiente. Você está entendendo? A palavra de Deus, ela é suficiente. É a palavra de Deus que deve nos guiar. A palavra de Deus, ela é suficiente para que nós possamos permanecer de pé até o fim. Jesus, ele é suficiente, ele é a palavra. Pois o que tem a palha, eu deixei aqui entre parênteses para você entender a relação de palha e trigo. A palha com o trigo, pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor. E como o martelo que despedaça a rocha? Então veja só. O que é oferecido pelos falsos profetas é palha, não nutre. Mas a palavra do Senhor é como o trigo, ela nutre a nossa alma. Eu tenho me preocupado e tenho orado a Deus quanto a isso. Né? Nós vamos começar, já fica aí, anote aí e se prepare. Nós vamos começar o TIB College aí, se Deus quiser, agora mês de junho, mês de julho. Depois o irmão Pedrão me ajuda, né? Mês de junho ou julho. Vai ser, se eu não me engano, de 8h50 até 9h50 da manhã. É um tempo de estudo, de dedicação para jovens e adultos. Ah, pastor, é muito cedo, irmão. É isso aí, né? Se você quer, venha, você vai ser edificado, vai ser abençoado, né? Vocês já perceberam que no domingo pelas manhãs, a mensagem geralmente das manhãs é diferente da mensagem da noite, não é? Sempre é diferente. Pela manhã, eu acho que vem um alimento assim mais, né? Um pouco mais grosso, assim, né? Mais robusto. À noite eu trago algumas mensagens pensando que eu preciso considerar o contexto. Nem todas as pessoas que vêm têm uma certa maturidade espiritual para compreender. Então, venha, participe das nossas manhãs de estudo aos domingos que vão acontecer, porque já tem um cronograma ali preparado para que sejamos abençoados. Vai ser bênção demais, para que você não caia no engano. A palavra de Deus é como o fogo. Como o fogo por quê? Porque purifica, transforma. Pergunta ao Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Irmão, com um martelo, ele começa a dar umas pancadas na nossa cabeça, né? A palavra de Deus vem e martela o nosso coração, vem e quebranta o nosso coração. O cristão maduro deseja a verdade bíblica e não palha emocional. Você quer ser um cristão maduro? Deleite-se no Senhor. Você quer ser um cristão maduro? Invista tempo em meditar na palavra de Deus. Você quer ser um cristão maduro e não ser enganado por ventos de doutrina, por falsas heresias? Invista tempo em se relacionar com Deus. Invista tempo no relacionamento com Deus. Pegou aí a palavra? É investimento, não é perda de tempo. Você não está perdendo tempo. Quanto mais você se dedicar para ouvir a voz de Deus, mais você vai crescer em espírito e em verdade. A quem você tem dado ouvidos? A falsos profetas? A quem você tem dado ouvido? A voz que agrada ou a voz que transforma? A quem você tem dado ouvidos? Lembram da mensagem de hoje pela manhã? As más companhias. Isso é frase de quem? Não é de mamãe, é da Bíblia, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. As más
companhias corrompem os bons costumes. Então, como pessoas que amam a Deus, nós vamos andar na contramão do mundo. Eu vou andar com pessoas que amam Jesus. Aí sabe o que acontece? Você está andando com alguém que não ama Jesus, com alguém que está com o coração longe. Aí você começa a ouvir o que essa pessoa está falando, aí o que acontece? Você fica desesperado, você perde a esperança. Lembre-se disso, que o inimigo ele vem para fazer o quê? Mas Jesus ele veio para que nós tenhamos e vida. E aí de verdade, né? Deus ele te olha, aí ele vê, olha lá, está buscando a minha vontade. Aí você está investindo em buscar mais tempo com Deus, em crescer, se alimentar espiritualmente. Aí vem o filho do cão, né? Chega com você e diz assim, ó, ai, mas assim, perca de tempo que você está fazendo, olha só, está vendo só que não está mudando nada, não, porque você vai morrer mesmo, aí no final, assim, todo mundo vai morrer, né? Aproveita a vida agora, que Deus te chamou foi para ser feliz. Aproveita, não, você não vai mudar mesmo não, você é desse jeito, você vai ser sempre assim infeliz nessa área. Irmãos, isso não vem de Deus também, e essa não é uma palavra que eu estou te dando agora de falso profeta ali para dizer assim agora, não, vai ser paz, vai ser dar tudo certo, não, mas para te dizer que se você voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, Ele agirá. Se você amar o Senhor de todo o seu coração, não se deter mais no caminho dos pecadores, não se assentar mais à roda dos escarnecedores, mas se o seu prazer estiver na lei do Senhor, Ele agirá. Deus age, irmão. Deus responderá às nossas petições. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O Senhor não despreza o coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, eles vão receber o quê? Vigor. Eles renovarão as suas forças. Deus renova as nossas forças. O ministério de louvor, Deus renova as nossas forças. Deus está disposto a nos dar uma nova história, novos dias, se nós o buscarmos verdadeiramente, de todo o coração. A quem nós estamos dando ouvidos? Ouça a voz do Espírito que diz às igrejas, arrependa-se. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Talvez você caminhou até aqui e está aí numa frieza espiritual. E essa frieza tem a ver com o tempo que você se distanciou. O tempo que você deixou de buscar o Senhor de todo o coração. Hoje é dia de voltar-se pelo Senhor. O diabo ele é pai da mentira, né? Aí ele vai dizer assim, deixa para você voltar para o Senhor outro dia. Não, hoje não. Nem precisa de tudo isso não. Continua ouvindo o teu profetinha de estimação, né? Tá tudo bem. Ele até te ajuda. É melhor o teu profeta de estimação do que um psicólogo, viu? É bem melhor um profeta de estimação. Bobagem. Você pode ouvir o Senhor Jesus falando com você. Essa era aquela hora do amém, aleluia, igreja, sabia? Entendeu? Eu vou repetir, tá bom? Você pode deixar de ouvir o seu profeta de estimação e ouvir o Rei Jesus falando com você. Muita espontaneidade mesmo, né? Pode saber, né? É isso. O Rei Jesus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Emanuel, Deus conosco. Ele quer fazer parte da sua história, da nossa história. Deus deseja se relacionar conosco. Nós transbordamos à medida que nos enchemos. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais de Deus você vai transbordar. Você entendeu essa mensagem? Feche seus olhos, baixe sua cabeça por um instante e fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Pede para Deus te trazer a memória. Senhor, eu tenho ouvido falsos profetas.
Senhor, eu estou carregando uma mensagem que não veio do Senhor. Talvez alguém lá atrás chegou e veio e disse que profetizava na minha vida no teu nome, e me entregou palavras que não vieram do Senhor. Pai, eu rejeito todas essas palavras, então, em nome de Jesus. Eu quero ouvir a tua voz falando comigo, o caminho, a direção. E eu sei que eu vou ouvir quando eu meditar na tua palavra. Então ajuda-me a meditar na tua palavra, a mergulhar no relacionamento contigo, em nome de Jesus. Senhor, quebra em minha alma todas as mentiras de Satanás. Liberta-me de toda falsa religiosidade, da incredulidade. Liberta-me, Senhor, da idolatria, do adultério, da hipocrisia, das mentiras. Liberta-me, Senhor, liberta-me de mim mesmo. Toma-me completamente. Purifica a minha alma, o meu ser. Leva-me para mais perto de Ti, em nome de Jesus. Renova-me, renova-me, Senhor. Eu já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, em nome de Jesus. Então purifica-me, Senhor, renova-me em nome de Jesus. Você entendeu essa mensagem? Coloque a mão no seu coração como um sinal, e de olhos fechados, fale com o Senhor agora. Pai, ouvimos a Tua palavra, e sabemos que em algum momento nos deixamos enganar, ouvimos falsos profetas, seguimos a direção que não foi dada pelo Senhor, sofremos com expectativas de que aconteceria algo que o Senhor não falou que aconteceria. Também sofremos na expectativa de que não aconteceriam situações, mas o Senhor nunca falou que não aconteceria. Chegamos a perder a esperança de algumas situações, com uma falsa impressão, com um falso ensino, ou com uma palavra que foi lançada sobre nós de desesperança. Mas nos lançamos sobre Ti para dizer que confiamos no Senhor, e não queremos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, nos colocamos aos Teus pés, reconhecendo que o Senhor age no tempo certo. Não queremos nos precipitar mais, ouvindo outras vozes, mas queremos investir tempo com o Senhor. Ajuda-nos a meditar na Tua palavra dia e noite. Ajuda-nos, Senhor, a não caminharmos no orgulho, na vaidade. Ajuda-nos a sermos cristãos sinceros. Ajuda-nos a sermos cristãos que Te amam não apenas com palavras, mas que Te amam de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não vivermos para nós mesmos, mas vivermos para o Senhor, em nome de Jesus. Cante. Renova-me, Senhor Jesus. Faz dessa canção a sua oração. Já não quero ser igual. Pede para o Senhor te renovar nessa noite. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em nós, Senhor, o Teu coração. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, amém. Então estende as mãos, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, que eu quero orar abençoando você, encerrando o culto nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pela tua igreja, pelo teu povo aqui reunido. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a este lugar e ouvimos a tua palavra. Que permaneça em cada coração em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do amado e doce Espírito Santo estejam sobre cada família e sobre cada casa, em nome de Jesus. Amém, amém. 1 minuto de oração silenciosa, você poderá sair do seu lugar. Deus abençoe em nome de Jesus.